Boa noite, gente boa. Vamos iniciar mais uma aula aqui de física, né? A nossa aula de hoje será sobre conservação de energia. Nós iremos fazer alguns exercícios aqui, mas antes de fazer esses exercícios aqui que eu trouxe para vocês, eu gostaria de fazer algumas pontuações aqui, algumas ponderações, dar a vocês algumas informações que na verdade eu já falei sobre isso, mas há algumas coisas que ainda ficaram meio que perdidas por trás das informações que eu trouxe para vocês. Então, vamos lá, né? Como eu falei para vocês, o assunto é conservação de energia. Esse assunto trata especificamente da segunda lei da termodinâmica, né? Então, quando você estiver falando de conservação de energia, você tem que lembrar que nós estamos nos referindo à segunda lei da termodinâmica. Portanto, é um processo que envolve troca de energia de um sistema e o meio ambiente. Então, essa energia ela pode estar saindo do sistema e indo para o meio ambiente, ou ela pode estar vindo do meio ambiente para o sistema. Em qualquer situação, há sempre um dispêndio de energia, né? E essa energia que entra no sistema ou sai do sistema, ela pode ser utilizada para realizar um trabalho, tá bom? Como eu falei para vocês na última aula. Então, como é que a gente analisa essas trocas de energia, né? A primeira coisa que a gente tem que verificar e conhecer é o conceito ou a definição de entropia, tá certo? Então, o que significa entropia? Na verdade, a entropia é um processo, né, que vai medir o grau de desordem do universo. Quando eu estiver falando de universo, estou falando de todos os elementos que constituem o sistema e que constituem o meio ambiente. Então, estou falando do todo, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá uma panela de pressão no fogo, né, tudo que está dentro da panela de pressão eu chamo de sistema. E tudo que está em volta dessa panela de pressão, que não faz parte, né, de dentro daquele pacote que está lá fervendo dentro dessa panela, eu chamo de ambiente. Então, o que é que a entropia vai fazer? Ela vai medir o grau de desordem do universo, ou seja, o grau de desordem do sistema em relação ao ambiente que está influenciando esse sistema. Tá certo? Obviamente que nós desejamos um sistema que seja ideal. Ou seja, um sistema ideal é aquele sistema onde, por exemplo, o que está funcionando ali está acontecendo de maneira ininterrupta e para sempre, né? Então, está aí o exemplo dessas bolinhas que nós usamos muito, né, na física. O desejo seria que essa bolinha que está aí gerando o movimento, né, ela continuasse batendo nas outras, né, e isso acontecesse eternamente. Então, ela ia ficar com esse movimento de pêndulo, né, ali balançando nesse fio, né, para lá e para cá, tocando nas outras. Então ela bate nessas três primeiras, responde lá na quarta, a quarta sofre o movimento pendular, né, volta, bate nas três, que responde na primeira que bateu nelas, e assim sucessivamente. E esse processo, o processo ideal seria um processo onde esse movimento seria ininterrupto, seria para sempre. Obviamente que isso não acontece, né? No sistema real, que é o que acontece de fato, você vai ter a energia do movimento, a energia cinética que está provocando esse pêndulo, né? Esse movimento pendular, ela vai se transformar em calor, porque vai ter ali um atrito, né? Então o calor e o atrito, por exemplo, acabam modificando a quantidade de energia cinética para essas outras formas de energia. E obviamente que isso vai influenciar no movimento dessas bolinhas e vai chegar um momento que ela vai parar. Isso não quer dizer que a energia foi destruída, que dissipou-se, né? Que acabou-se. Não. Na verdade, o que está acontecendo é que essa energia está sendo modificada, ela está mudando a sua forma de existir. Então, se você tinha ali uma energia cinética que produzia esse movimento, né? Agora você vai ter uma outra forma de energia, que vai ser o calor, que vai ser o atrito, né?
essas energias que se manifestam dessas formas aí são parte da energia total que está no sistema, tá bom? Então é isso que acontece. Não existem processos que são chamados de reversíveis. Esses processos eles são raros, né? Nós estudamos processos reversíveis quando? Quando eles acontecem em ambos os sentidos no tempo. Então, tanto acontece no sentido como no outro, né? Então, esses sistemas que são chamados de processos que são chamados de reversíveis são processos extremamente raros, né? Então, mas são aqueles que acontecem, como eu falei para vocês, nos dois sentidos no tempo. Por exemplo, algumas reações químicas, né? Reações ácido-base, por exemplo, você está transformando um ácido numa base e a base no ácido, né? Então essas reações que acontecem se convertendo num processo no outro são reações chamadas de reversíveis. Então eu posso, por exemplo, pegar a água, né? E eletrizar a água, passar por um processo de eletrólise, né? E a água ela pode se transformar em gás de hidrogênio e gás de oxigênio. Mas eu também posso pegar esses dois gases, juntá-los, né, no processo inverso e transformá-los novamente em água, né? Então são processos reversíveis, tá certo? E existem também os processos chamados irreversíveis, né? Esses são os processos mais comuns que existem, né? Processos irreversíveis, só acontecem no único sentido no tempo. Então, uma vez que eles acontecem, não é possível, né, reorganizar aquilo que estava organizado antes. Por exemplo, a queima de uma folha de papel, né? Você queimar uma folha de papel, obviamente você produziu cinzas aí, produziu vapor d'água, né? E essas substâncias que você produziu, o gás carbônico, né? Você não pode mais juntá-las todas e produzir novamente a folha de papel, a celulose. Né? É um processo irreversível. Se fosse assim, era muito bom, né? Você morria, você ia lá numa máquina, a máquina fazia todas as suas células reviverem novamente, né? E aí você novamente voltava à vida. Então, tem coisas que são irreversíveis, são processos que, uma vez acontecendo no tempo, não são mais possíveis de voltarem ao primeiro estado. Tá certo? Então, um exemplo aí de processos reversíveis por exemplo, a expansão livre de um gás é um processo irreversível. O que significa isso, né? Vou mostrar para vocês já já o que é uma expansão livre de um gás, né? As trocas de calor entre sistemas de diferentes temperaturas, né? Se você pega, por exemplo, um corpo quente e um corpo frio, a tendência é que aquele corpo quente troque calor com o corpo frio. Em que sentido? No sentido de que o corpo quente vai fornecer calor para o corpo frio. Jamais o corpo frio vai voltar a dar calor para o corpo quente. Quando atinge ali um equilíbrio, ali o processo se torna irreversível. Tá certo? Então, essas são as diferenças entre processos reversíveis e processos irreversíveis. Então, o que seria a expansão livre de um gás? Né? A expansão livre de um gás seria esse exemplo aí de cima. Você tem aí dois balões, né? Esse balão aí em azul está cheio de gás. Entre os dois balões existe uma válvula aí de separação, né? E nesse outro balão em branco ele está vazio, né? Não vai acontecer nunca o quê? Por exemplo, você abrir essa válvula e esse gás ficar preguiçoso dentro dessa primeira cápsula, né? Não vai acontecer isso jamais. Então, esse gás ele vai obviamente se espalhar pelos espaços vazios, né? E vai haver uma divisão aí de volume, de quantidade gasosa, né? O volume gasoso vai ser dividido, a quantidade gasosa, melhor dizendo, vai ser dividida, né? E os dois recipientes vão ficar ambos cheios com a mesma quantidade de gás. Não tem como um recipiente ficar com a maior quantidade de moléculas do que o outro. E esse processo é irreversível. Se você deixar a torneira aberta, nunca vai acontecer de o gás ir só para um lado. Ele vai ocupar todos os espaços, seguindo aquela ordem que é a desordem, que nós chamamos de entropia. Tá certo? Então, esse sistema é um sistema que mostra bem um processo de entropia, um processo de desordem do universo. Tá certo? Um outro exemplo aí seria, como eu falei, a questão das trocas de temperatura, né? A lei de equilíbrio térmico, que a gente chama de lei zero. Se você pegar dois corpos, um deles tem uma temperatura maior do que o outro,
e você confrontar esses dois corpos, o que é que vai acontecer? O corpo mais quente, né, aquele de maior temperatura, vai fornecer calor para aquele corpo de menor temperatura até que as temperaturas se igualem. Não vai ter essa de quando a temperatura atingir o equilíbrio, o outro corpo, agora eu vou fornecer calor para você. Não. Ali, os dois corpos atingindo a mesma temperatura, você tem um equilíbrio térmico, cessa o fornecimento de calor. Tá certo? Então são processos irreversíveis. Bom, aqui nós temos a entropia, nós temos algumas informações sobre a entropia, né? Eu vou tirar um pouquinho aqui para a gente ver melhor. Aqui, então, logo a entropia, ela vai, primeiro, né? Ela vai medir o grau de desordem do sistema, né? Ou seja, quanto mais desordenado estiver o sistema, quanto mais caótico estiver o sistema, quanto mais, por exemplo, estou falando de gás, quanto mais moléculas desordenadas a alta velocidade se movimentando aleatoriamente eu tiver, maior será a entropia do sistema, tá certo? Também a entropia, ela é uma variável de estado de um gás, portanto, a entropia ela não depende do caminho por onde o processo vai acontecer. Como a entalpia, né? Não depende do caminho. A entropia, assim como a entalpia, né? Que a entalpia é energia, né? É o calor. Mas a entropia, como eu disse, é a desordem. Então ela não vai depender por onde o processo vai acontecer. Não, ela não quer saber disso. Ela quer saber do estado inicial e do estado final do gás, né? Do sistema. Então ela mede o primeiro momento, mede o último momento e ali eu vou ter o valor da entropia, tá certo? Então isso é importante, não depende do caminho do processo, mas depende apenas do estado inicial e do estado final do processo. A segunda lei da termodinâmica vai afirmar que a entropia do universo nunca é menor que zero. Ela sempre pode ser igual a zero, maior ou igual a zero, mas nunca pode ser menor do que zero, tá certo? Então, uma informação muito importante aí, a entropia do universo, seja, a entropia total. Se eu tiver o sistema fechado, o universo é um sistema fechado. Então, essa entropia ela pode ser no máximo igual a zero, tá certo? Mas ela não pode ser menor do que zero, ela não pode ser negativa, tá certo? E sempre que eu tiver, por exemplo, um sistema, né, relacionando o sistema às suas vizinhanças, eu posso até ter um sistema, eu posso até ter as vizinhanças do sistema com entropia negativa, desde que a entropia total seja positiva, ou seja, o valor da entropia do sistema supere o valor da entropia negativa das vizinhanças. Tá certo? Porque esse ΔS final, esse ΔS total, ele tem que ser sempre igual a zero ou positivo. Não tem como ele ser negativo. Isso é impossível, tá certo? Então isso é uma lei da natureza. Então lembre disso. Parte da entropia pode ser zero, pode ser menor que zero, mas a entropia total ela tem que ser ou igual a zero ou maior do que zero. Tá certo? Então tá aí a lei bem explicadinha para vocês aí. A entropia do universo é igual à entropia do sistema mais a entropia das vizinhanças. Tá certo? A soma geral disso aí tem que ser positiva ou igual a zero. Então tem aqui, vamos tirar esse boneco aí. Então tem aqui, como é que podem ser os processos, né? Então o processo ΔS, ou seja, o valor da variação de entropia, ela pode ser maior que zero, aí esse processo vai ser irreversível se ela for maior que zero, né? Então acontece só no sentido no tempo. Ela pode ser igual a zero, né? Então o processo aí vai ser reversível, né? Pode acontecer nos dois sentidos, se for igual a zero. Ou seja, não há dispêndio de energia aí, né? Então processo reversível. Agora não pode ser menor do que zero, porque se for menor que zero, isso vai ser impossível, é uma imponderabilidade, assim, não tem como acontecer, tá certo? Então, lembre bem dessas três situações. Se encontrar uma entropia universal de universo menor que zero, é porque está errado.
tá certo? Ela pode ser no máximo zero quando ela for um processo irreversível, quando ela for um processo reversível, e ela pode ser maior que zero quando ela for um processo irreversível, tá certo? Jamais menor que zero. E aqui nós temos nosso primeiro exercício, né? Primeiro exercício. Aqui nós temos nosso primeiro exercício sobre entropia, né? Esse primeiro exercício ele vai tratar sobre questões envolvendo temperatura, variáveis de entropia, certo? Então, variações de entropia. Então, como é que nós resolvemos esse problema? Vamos prestar atenção aqui. Ele diz assim: em um experimento de laboratório, um cilindro de alumínio de massa 300 gramas a 100 graus Celsius é colocado em contato com 100 gramas de água a 20 graus Celsius, dentro de um calorímetro com isolamento ideal. Aí manda você considerar a caloria, né, igual a 0,22 calorias por grau Celsius, né? Então, a capacidade, calor específico, né, do alumínio é 0,22 calorias por grau Celsius. E ele pede aí para você dizer qual é a temperatura de equilíbrio do sistema. Você vai ter o alumínio, né? Vamos entender aqui. Você vai ter o alumínio, cilindro de alumínio, com a massa de 300 gramas, que está a uma temperatura de 100 graus Celsius. Aí você pega esse alumínio, coloca em contato com a água, que é 100 gramas de água, né, dentro de um calorímetro. Essa água está a 20 graus Celsius. Tá certo? Aí você tem o calor específico do alumínio, que é 0,22 calorias por grau Celsius. Professor, mas e o da água? Olha, o da água, se não der, você tem que saber, tá certo? O da água é 1 caloria por grau Celsius. É um valor específico para água, não esqueça, é 1, tá certo? Da água é 1. Então ele pede qual a temperatura de equilíbrio dos dois, quando os dois estiverem juntos, né? Quando você atingir a temperatura de equilíbrio, qual vai ser essa temperatura? E no B ele pede quais as variações de entropia do cilindro, da água e do sistema, tá certo? Então como é que resolvemos isso? Bom, vamos lá para a resposta, né? Então vamos para a resposta, vamos tentar resolver isso aqui. Então ele diz aí a resposta, ele vai dizer aqui na letra A, né? Ele vai dar na letra A aqui a temperatura de equilíbrio deve ser o calor de equilíbrio do alumínio mais o calor de equilíbrio da água. Isso tudo tem que dar zero, tá certo? Então, quando tiver os dois, quando tiver em equilíbrio, significa dizer que o calor de equilíbrio do alumínio com o calor de equilíbrio da água tem que ser igual a zero, tá bom? Então, isso aí é o valor da temperatura de equilíbrio. Então, com essa expressão, como é que vai ficar? A gente vai calcular primeiro o calor de equilíbrio do alumínio, tá certo? Lembra que o calor sensível, né, que é o calor que apenas serve para aquecer a substância. Se a substância estivesse mudando de estado, tipo evaporando, congelando, aí você não usaria o calor sensível, mas você usaria o calor latente. Como a substância não está mudando de estado, você vai usar o calor sensível. Então esse calor de equilíbrio do alumínio vai ser igual a quem? Vai ser igual a macete, né? Macete é a formulazinha que a gente usa para o calor sensível. Ou seja, é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Tá certo? No caso aqui a gente está trabalhando com alumínio. Então vamos resolver o problema do alumínio logo. Depois a gente resolve da água. Então tem lá, né? Massa do alumínio vezes calor específico do alumínio vezes variação de temperatura do alumínio. Então a massa do alumínio a gente já sabe quanto é que é. 300 gramas, né? Então você pega 300, multiplica por quem? Pelo calor específico do alumínio, que foi 0,22, né? Vezes a variação de temperatura. O que é a variação de temperatura? É a temperatura final do alumínio menos a temperatura inicial, né? Só que eu não tenho a temperatura final. Essa temperatura final é a temperatura de equilíbrio do alumínio. Eu não tenho ela. Eu tenho a temperatura inicial. Então eu estou procurando essa temperatura, né? Então vai ficar massa, né? Vezes
massa que é 300 vezes 0,22 vezes a temperatura final, que eu não sei quem é, vezes a temperatura inicial, que é 100 graus Celsius. Então, fazendo essa continha aí, ó, vai ficar 300 vezes 0,22, tudo isso vezes T vai dar 66T, né? Menos 300 vezes 0,22 vezes menos 100 vai dar menos 6.600, menos 6.600, né? Então faz essa continha aí, ó. Então como é que vai ficar isso aí? Então fazendo essa conta, você vai ficar T é igual, T vai ser igual a 6.600 dividido por 66, né? 6.600 dividido por 66. Vai agora ver o calor da água, que é o calor da água, né? É o mesmo sistema, massa da água vezes o quê? Calor específico da água vezes a variação de temperatura, né? Quem é a massa da água? É 100, né? Quem é o calor específico da água? Eu falei para vocês que é 1, vezes a temperatura final da água, que a gente não sabe quem é, menos 20 graus Celsius, que é a temperatura que a água está. Então vai ficar aí 100T, né? Porque vai ficar 100 vezes 1 vezes T, 100T, né? Menos 100 vezes 20, que dá 2.000. Então veja que eu tenho aí, para alumínio, 66T menos 6.600, e para água, 100T menos 2.000. O que é que eu vou fazer agora? Eu não disse para vocês que o calor do equilíbrio, que a temperatura de equilíbrio, né? O calor total vai ser o calor, a temperatura de equilíbrio, melhor dizendo, vai ser o calor de equilíbrio do alumínio mais o calor de equilíbrio da água. Então tá aí, ó, o calor de equilíbrio do alumínio é 66T menos 6.600. E o calor de equilíbrio da água é 100T menos 2.000. O que é que eu vou fazer? Vou somar as duas coisas, né? Então vai ficar aí, ó, 66T menos 6.600, né? Mais 100T menos 2.000, tudo isso igual a zero. Porque o calor de equilíbrio tem que ser zero, né? Então, eu vou isolar agora os termos semelhantes, vai ficar 66T mais 100T, né? Vou pegar o 100 que já está no primeiro membro, só somar ali, né? E vou trazer para o segundo membro os números, que vai ser quem? Vai ser 2.000 e vai ser 6.600. Então, 2.000 indo para lá para o segundo termo, vai positivo, vai ficar 2.000. E 6.600, como está negativo, indo para o segundo termo vai ficar positivo. Então vai ficar 2.000 mais 6.600, né? Então 66T com 100T vai dar 166T, igual 2.000 com 6.600 dá 8.600. Você vai isolar o T e vai dividir 8.600 por 166. Tudo isso aí vai dar 51,81 graus Celsius. Essa é a temperatura de equilíbrio do sistema. Tá certo? Então, primeira resposta está aí, temperatura de equilíbrio, letra A, 51,8 graus Celsius. Ou seja, quando as duas substâncias estiverem em equilíbrio térmico, a temperatura dentro do calorímetro vai ser essa daí, 51,81 graus Celsius. Na letra B, ele vai pedir o que para a gente? Na letra B, ele vai pedir para você determinar o valor da entropia do sistema, né? A entropia da água, da entropia do alumínio e da entropia do sistema, que a gente chama de entropia global, né? Então, para você calcular a entropia, quando o sistema for reversível, você vai usar a integral, tá certo? O que é integral? Isso aqui é um tipo de conhecimento que vocês não adquirem no ensino médio. Aí eu vou explicar para vocês, já para vocês terem um certo conhecimento do que vocês vão ver lá no ensino superior, tá certo? Então, vamos fazer a integral para o alumínio. Se você fizer do alumínio, você faz para todos os outros. O que significa integrar? Integrar significa você pegar todas as partes, né, de uma coisa muito grande ou muito pequena, que são difíceis de somar, e você somá-las todas. Tá certo? Então, eu vou pegar todas as partes desse sistema, dessa entropia, que está ali fragmentada, vou juntar tudo num valor só. Tá certo? Então, como é que eu faço? Vamos fazer aqui calcular a integral do alumínio. Então,
a variação de entropia aqui, ó, essa variação de entropia, ela vai ser igual à integral, esse símbolozinho aqui é integral, certo? Ela vai ser igual à integral de dqt. O que significa integral de dqt? Né? Essa integral de dqt significa dizer o seguinte, lembra que o Q, o calor, para você não esquecer, é igual a mc delta t, tá certo? Então vai ficar assim, ó, integral de dqt é o calor, né? Que é igual a m vezes c vezes delta t, né? M vezes c vezes delta t. Então, esse dq, na verdade, vai ser o quê? Vai ser igual a mc dt. Por que dt? Porque dt não é uma constante. dt é a temperatura que está variando, tá certo? Então, é só você substituir o ΔT pelo dt. É esse dt que eu vou integrar, tá certo? Então, esse dq, que é a mesma coisa do calor, é o mc, que a gente já sabe que é massa vezes calor específico, né? Estou falando do alumínio. dt, esse dt eu vou integrar. Como M e C são constantes, ou seja, a massa não vai variar, a massa do alumínio é 300 gramas, né? O calor específico do alumínio é 0,22, então os dois não mudam. Então eu vou trazer isso aqui para fora da integral, tá certo? Então esse MC aqui vai ficar fora da integral, tá certo? E eu vou integrar o dt em função de t, dt, t, tá certo? dt dividido por t. Então como é que vai ficar isso aqui? O 300, isso vai ser igual a 300 vezes o 0,22, integral de dt sobre t. Ó, a integral de dt sobre t é a mesma coisa de integral de dx sobre x, é uma tabela, certo? Toda vez que tiver integral de dx sobre x, o valor da integral vai ser ln, tá certo? Do intervalo, você tem um intervalo que chama de, aqui no caso aqui, de temperatura final, até a temperatura inicial, desculpe, até a temperatura final, tá certo? Então, essa integração de ln, o ln vai ser o ln da temperatura final, tá certo? Que é essa temperatura aqui, ó, dividido pela temperatura inicial. Tudo bem? Então, lembre disso. Quando você for fazer essa integração da entropia, é dt sobre t, tá certo? dt sobre t é a mesma coisa dx sobre x. Na tabela de integral, dx sobre x é ln de um número dividido pelo outro. Tá certo? No caso aqui, o intervalo vai ser da temperatura inicial até a temperatura final. Então vai ficar, isso aqui vai ficar a massa, vezes o calor específico, vezes o ln, tá certo? O logaritmo neperiano, né, que a gente chama, lá na matemática, da temperatura final dividido pela temperatura inicial. Certo? Substitui esses negócios aqui todos aí, vai ficar assim, ó. 300 vezes 0,22 vezes ln. Qual era a temperatura inicial? Nós calculamos, né? A temperatura final, desculpe. Nós calculamos, não foi? 51,8, não foi? Lá em cima? Dividido por quem? Dividido pela temperatura inicial. Qual era a temperatura inicial lá do alumínio? Era 100 graus Celsius. Tá certo? Se você fizer essa continha aqui, multiplicar 300 vezes 0,22 vezes o ln desse número de 51,8 dividido por 100, você vai encontrar menos 43,4 calorias por grau Celsius. Isso é o valor da entropia, tá certo? O valor do calor específico, do calor envolvido com o alumínio aqui, tá certo? Então, esse valor aqui é a entropia que eu encontrei para o alumínio. Professor, mas o senhor falou que não pode ser negativo? Eu disse que não pode ser negativo a entropia global, mas parte da entropia pode ser negativa, tá certo? Nós vamos ver agora quando nós encontrarmos a da água, né? E quando somar a da água com a do alumínio, se der negativo, vai estar errado. Tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa para a água aqui, ó. Não vou mais fazer essa conta, não vou mais fazer. Faça